Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos assados com azeite, e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro, e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence, como ordenança perpétua. Assim, você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do novilho nas pontas do altar, e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor. É a oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e as suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta da ordenação. Da cesta de pães sem fermento, que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles, e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração.
Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação, ou pão, até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar para propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao amanhecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Bem, pessoal, vamos aos comentários então desse capítulo. Eu sei que quando a gente está tratando de capítulos que falam de minúcias, falam de detalhes sobre os ritos, sobre os costumes desses povos antigos, como é o povo hebreu, a gente fica um pouco incomodado, né? Porque parece que não tem muito sentido, que são apenas detalhes técnicos, detalhes específicos e que não dá para tirar nada desse texto. Mas na verdade dá sim, dá para tirar muita coisa, porque a Bíblia inteira ela se relaciona, a Bíblia inteira se comunica. Então quando a gente lê esse texto, ainda que haja instruções específicas para o povo de Israel, ainda assim é muita coisa que podemos extrair de princípio em passagens como esta. Por exemplo, quando a gente vê aqui o sacrifício de um animal inocente, isso nos dá um pouco de dó, né? Poxa, Deus exigia o sacrifício de animais, mas por que era necessário o sacrifício de animais? Não faz muito sentido. Bem, precisamos entender aqui o que significa propiciação. Propiciação é uma palavra que vai aparecer nesse capítulo algumas vezes e que a gente precisa entender, porque foi exatamente o que Jesus fez por nós quando morreu na cruz. Propiciação significa apaziguar a ira divina e se tornar propício, agradável diante de Deus. Por conta do pecado na humanidade, a ira do Senhor se acendeu contra nós. Essa ira é uma ira justa, uma ira devida. Se Deus não se irasse contra a maldade, contra o pecado, ele não seria um ser santo, ele não seria um ser bom. Porém, ele se ira justamente contra todo tipo de maldade, da mais pequena à mais vil, porque ele é um Deus perfeitamente santo. Porém, diante de um Deus irado, nós, para nos reconciliarmos com ele, precisamos nos tornar propícios à sua ação, nos tornar propícios ao ser dele. Isso só é feito a partir do apaziguamento da sua ira. E Deus mesmo, querendo se aproximar do ser humano, estabeleceu uma forma para que essa ira fosse apaziguada. E essa ira é apaziguada mediante o derramamento de sangue de um ser totalmente inocente. Tendo em vista que nenhum ser humano é inocente, que mesmo aqueles que nascem, já nascem em pecado, foi necessário que um novo ser humano fosse criado e se tornasse representante de toda a humanidade. E assim como em Adão veio o pecado sobre toda a humanidade, por Jesus, ser humano perfeito, veio a paz de Deus sobre toda a humanidade. E quando Deus está aqui fazendo a propiciação através de animais mortos, ele está ensinando ao povo esse princípio. Na verdade, o sacrifício de animais nunca nos tornou propícios diante de Deus, mas o sacrifício de Jesus, o único representante da raça humana perfeitamente puro, sem pecado, sem mácula,
pôde fazer isso por nós. Porém, aqui Deus está ensinando um princípio. Então Deus usa um cordeiro para que eles entendessem que eles eram pecadores, que eles estavam afastados de Deus e que os seus pecados culminariam em morte. Agora você imagina, Arão e seus filhos tinham que manter as mãos sobre a cabeça do animal enquanto Moisés degolava o animal. Que cena chocante, que cena terrível, cena triste, sim, porque era necessário que um inocente morresse sob o olhar e sob as mãos de pecadores. Mas Deus quis assim para que eles entendessem a gravidade do pecado e como eles precisavam se redimir diante do Senhor, e que eles não conseguiam por si próprios fazer isso, a não ser que outro inocente morresse. E quando Jesus vem, que é o Cordeiro de Deus para a salvação do mundo, ele mostra que ele mesmo foi o sacrifício definitivo e que depois dele não haveria necessidade de nenhum animal mais ser sacrificado. E eu acho muito bonita essa parte final, quando Deus fala por que Deus os tirou do Egito. Ele fala o seguinte: e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou, das trevas, da nossa condição caída, de pecado, de perdição, para que Ele pudesse habitar entre nós, para que Ele fosse o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Deus não te tira do mundo para você viver da mesma maneira. Deus não te tira do mundo para você viver só para si, para você viver de forma egoísta. Deus te tira do mundo para que possa habitar em você, entre você e os seus irmãos, para que Deus possa ser o seu Deus e você possa perceber a sua presença no seu dia a dia. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.